gente, estamos aqui mais uma vez no podcast e vamos falar de um assunto muito interessante. Eu fico sempre buscando para vocês assuntos pertinentes à arquitetura, decoração, arte, mas com variedade. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito interessante, que é um engenheiro civil, voltado para a área de automação, que hoje é uma coisa imprescindível em todas as residências e escritórios, enfim, indústrias, né? Uma coisa importantíssima, paisagismo. Eu uma vez fiz uma casa, por exemplo, que usei automação há 20 anos atrás para molhar a grama de tantos em tantas horas. E como funciona? Agora vamos ouvir Marcos nos falar aqui sobre essa experiência dele. Então, olá pessoal, saudação a todos. Muito obrigado, Celeste, pelo convite. Ordens, sempre. E é uma alegria imensa estar aqui, né, compartilhando um pouco aí da experiência, das vivências. Isso. E levar informação importante e levar informação que possa fazer diferença para as pessoas, principalmente aí para quem está no ramo da decoração, da arquitetura e da engenharia. Exatamente. As indústrias, a gente sabe que a automação hoje já é uma realidade, né? Perfeito. Inclusive, a própria automação residencial, ela vem da indústria, ela vem do conceito industrial, né? Então, você vem ali para o industrial, sim. Em seguida, você vem para uma automação predial. Sim. Então, por exemplo, shoppings, eles são todos automatizados, os grandes shoppings. Tem que ser. Uma cidade, né? O shopping hoje é uma pequena cidade. É uma pequena cidade. E aí você pega todo esse conceito e vem fazendo reduções e aí acaba chegando na automação residencial, acaba chegando dentro da casa. Sim. E o interessante é que dentro da casa, a automação, você consegue personificar isso para o seu uso. Porque quando você está no shopping, aquele ar-condicionado, ele tá sendo configurado ali para uma massa. Isso. Não especificamente para você. Então você vai na iluminação, tudo vai nessa linha. Só que quando chega na casa, personaliza. E para personalizar, precisa de alguns cuidados e um projeto específico. Sim. Uma coisa muito interessante que eu tenho visto, Marcos, é quesito segurança. Então, muitas pessoas que moram em casa, que a gente já viu que depois de pandemia, muita gente voltou a morar em casa, né? Praia do Forte é um exemplo, a linha verde está cheia de residências, de construções. É automação na hora de entrar em casa, na hora de depois fechar sua casa, lacrar sua casa. Principalmente até casa de praia, uma casa sazonal, que você não usa 100% do tempo. Até para mostrar a um ladrão, alguém que esteja ali com a má intenção, que tem alguém, né? Acender luz, sim, apagar luz, né? Alguns movimentos, né? Falei agora em molhar grama, perfeito, coisas assim que simulam a presença do dono, né? E o quesito de segurança, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela mora em vilas e a mãe é idosa, então ela se preocupa. Ela programou uma coisa desse tipo e quando ela chega, o portão já é aberto para ela entrar imediatamente. Perfeito. Entende? O que você trouxe aqui é bem interessante porque a automação precisa ser pensada como um todo. Isso. Então, você não pode simplesmente, porque eu vou fazer uma automação só de iluminação, para acender e apagar. Tá, mas para onde é que a gente vai para além disso? Foi o que você acabou de trazer, inclusive. Sim. Simulação de presença. Então, eu tenho uma casa sazonal, isso, não sei exatamente como é que está ali. Existe possibilidade de você saber, sim, se você tem um sistema de monitoramento, de segurança, tal, enfim. sim. Mas quando você não está na casa, como é que você utiliza esse recurso? Simulação de presença, por exemplo, é um deles. E a automação voltada e integrada à segurança, ela também é muito importante. Sim. Lacrar a casa, né? Então, fechar a casa. E fechar, mas saber o que é que está acontecendo lá dentro. Isso. E que o próprio sistema te avise. Claro. Inclusive. Que alarme, né? Em qualquer situação duvidosa. Em qualquer situação duvidosa. Dá exemplos aqui que são corriqueiros, inclusive. Problemas em reservatório superior, vazamento. Vez por outra tem cliente assim, porque vazou, porque molhou a casa toda. Olha o prejuízo, né? Olha o prejuízo. Mas se você tem um sensor de presença de água lá em cima, claro, você ainda pode ter o sensor que vai te avisar que está tendo água no local que não deveria ter. Você tem sistema hoje que inclusive fecha a válvula, né, fala a transmissão. A transmissão. Né? Ela vai fechar e vai te avisar. Da mesma maneira que você coisa tem sensores... Isso, isso eu não sabia, isso eu desconhecia. São coisas que são mais novas e tecnologias, inclusive, que começam a chegar com um custo mais acessível. E por isso a gente tem que ter um especialista, né? Precisa.
Eu digo, o médico hoje é um da mão, outro do cotovelo, outro, que no caso do ortopedista. É que é uma coisa absurda. Dentista, idem, né? Quer dizer, a Isso. boca tão pequenininha, são não sei quantos. Imagine uma casa. Perfeito. Então, o projeto ele precisa começar a ser pensado somente para quem starta ali. Ok, tem gente que quer fazer uma automação, que a gente consegue fazer automação, sim. E é claro, com algumas limitações em casas que as pessoas já moram, né? Sim. Enfim. Mas o ideal é quando você tem um projeto, está começando esse projeto do zero, é que você comece a pensar a automação no momento zero. Isso. Inclusive, no momento do projeto. Até no anteprojeto seria o ideal, não é? Porque qualquer paredinha que tem que acrescentar, qualquer fechamento em vidro, sei lá o quê, o profissional está ali, os dois profissionais, né? Isso, porque inclusive a questão da automação, você vai ter que colocar esses sistemas, essas centrais em algum lugar. Claro. Tá, vai colocar onde? E de preferência que não seja visto, né? E de preferência que não seja visto. É. Então, assim, se você precisa levar isso para o projeto, porque senão você acaba fazendo meio que puxadinho. Ah, vou colocar aqui, mas muitas das vezes não é o ideal. Não é o ideal. Não é ideal. Se você vai para um sistema de automação mais robusto, às vezes você precisa de um quadro de automação para levar toda a fiação para esse quadro, ou uma salinha técnica, né? Para automações mais robustas. Automações mais de entrada você consegue fazer sem essa intervenção maior. Sim. Mas tem gente que pensa assim, tá, tudo bem, eu não quero fazer um investimento tão grande agora, numa automação mais completa, mas eu quero deixar a casa preparada porque eu vou fazendo aos poucos. É o que então eu você digo. precisa pensar. É o que eu digo. Deixa as esperas, vamos dizer assim. Deixa as esperas. Então é bem por aí mesmo se pensar o momento de automação. Mas quando é que... A pergunta sempre vem. Quando é que eu começo a pensar em automação? Quando você começa a pensar o projeto e o que você bem trouxe no anteprojeto. Às vezes não é nem o projeto tá pronto para depois começar a automação. Faz o anteprojeto, porque é como o estrutural, né? Eu, em geral, vou até o engenheiro calculista, principalmente prédio, né? Que os pilares são maiores. Sim. E aí, não pode ser estrutura mural, né? Aí eu pergunto, onde é o ideal aqui, e a robustez ou não do pilar. Sim. Porque aí você já dá um jeitinho também, para não ficar aquela coisa estranha. Vem um pilar largão aqui, afina, vira uma paredinha. Então, é o ideal, né? Aí você já encaixa tudo certo. As vigas. Ele é o ideal, inclusive, na parte de compatibilização das matérias. Sim. Porque é muito comum os projetos, de uma maneira geral, eles serem pensados em unicidade. Então, você tem um profissional que ele pensa no dele, outro profissional ele pensa no dele. Mas quando você faz toda a parte de integração, você precisa de compatibilização. Isso. Então, quando nós vamos fazer um projeto de automação, nós vemos as compatibilizações com as outras matérias. Claro. Tem um projeto mesmo que eu fiz recente no Praia Bela. Semana passada eu entreguei esse projeto. Curiosamente, ele também era engenheiro civil. Assim, legal. Casais, o proprietário. Casais é o seguinte, eu preciso do plano de furação de vigas. Olha aí. Porque, assim, e a casa não saiu do chão ainda. Mas eu preciso do plano de furação de vigas porque eu preciso levar para o meu projetista o que é que eu vou precisar, se eu vou precisar de reforço ou não em determinadas vigas, porque eu sei que vai passar toda a parte racionalidade tem que ser essa, né? Você tem que parar e planejar. Tem que ser planejado. Porque a gente está falando de engenharia. Sim. A gente não está falando de achismo. Exato. Ou de ouvir na internet e vou fazer. Não é bem por aí. Né? E isso é muito perigoso, inclusive. Muito, muito. Agora, uma pergunta para você, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Os hospitais, como é que já está essa adaptação a nível de automação, que é outra coisa importante? Né? Tem alguns hospitais que sim, já trazem salas ou UTIs específicas não automatizadas. Porque aí você tem a pessoa que está no leito, ele não tem uma mobilidade. Não tem. E às vezes a mobilidade para poder acender uma lâmpada, regular o ar-condicionado, regular... Subir a cama ou descer a cama, regular as persianas, sim. Inclusive. Tem alguns hospitais hoje, os mais tops hoje do Brasil, você acaba encontrando as UTIs ou leitos ali que tem um nível de automação ali importante. Então, a automação ela começa a chegar e eu vejo que é uma tendência muito grande que os hospitais eles venham a adotar de uma maneira mais ampla a automação. Sobrecarrega os auxiliares, né? Isso. Técnicos ou os acompanhantes, porque levanta a cama, abre a cortina, fecha a cortina, né? Ó, meu travesseiro aqui, levanta. Brincadeira. E o paciente precisa disso. Precisa disso. Então na realidade,
aparentemente pode ser um custo, mas na realidade é um investimento. Porque Sim. você vai precisar investimento. cada vez menos de um capital humano. Verdade. Imagina você ter a pessoa na recepção ali dos leitos, das UTIs, e toda hora tem uma pessoa que chama, outra pessoa que chama. Às vezes ela está chamando só para poder regular a cortina. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Olha o tempo que você vai ter que demandar de um profissional para ir. Às vezes é algo de fato ali importante que precisa ser tratado, ministrar um medicamento Sim. ou fazer. Não, mas a pessoa está indo lá para poder regular, subir e descer persiana. Exatamente. Então é importante. E tem hospitais que estão com projetos aí robustos, inclusive, de automação de leitos. É muito importante. Eu soube que o Hospital Aliança, né, por exemplo, estava com uma obra para 6 leitos. Até já soube ontem por um médico que não vai vingar. Parece que eles chegaram à conclusão que não tem público para 6 leitos. Desculpa, 6 estrelas, quero Sim. falar. 6 estrelas. Então, em vez de estar pensando em luxo do luxo, por que não investir nisso? Isso. Né? Isso. Num hospital automatizado, humanizado, e assim vai, né? É porque você humaniza, né? Pois é. É uma exatamente. tecnologia que leva à humanização. Então quando você leva independência, certa independência Claro. ao paciente, você está humanizando aquele atendimento, sim. Ele não se sente um estorvo também ali, né? Isso. Tudo dependendo Tudo de alguém. dependendo de Ele tá ali com o todo mundo. controlezinho, como a gente já tem em casa, né? Para televisão, para ar-condicionado, Isso. para cortina, Isso. né? Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Eu tenho notado... eu ainda não usei na minha casa, por exemplo, mas o Amazon lançou a Alexa, né? Que Isso. foi um sucesso, uma coisa simples, né? E com a Alexa, por exemplo, baixo custo, você consegue automatizar pelo menos o básico de uma residência? Consegue, mas é interessante começar a entender o que é a tal da Alexa, né? Sim. A tal dos assistentes de voz. Sim. Os assistentes de voz, nada mais, nada menos que eu digo que são controles remotos que ouvem. Verbais. Auditivos, aliás. Auditivos. É. Eu gostei da nomenclatura. É. Controles remotos auditivos. Sim. Então, ele sozinho, por si só, comprei um Alexa, levei para casa, coloquei, liguei na tomada. Você tem automação? Não. Porque você vai precisar dos módulos de automação, Sim. esses módulos que vão fazer os controles da irrigação, que vão fazer o controle da iluminação, Abre e fecha das a cortina, cortinas. né? Que eu já vi que tem um elementozinho que você vai adquirindo. E você vai adquirir. Então, na cortina tem um motor. Isso. Motorzinho. Aquele motor é que, a depender do sistema, você vai se conectar diretamente ali na Alexa, conectar, entre aspas, né? Porque tecnicamente tem ali algumas camadas de controle. Sim. E é a partir daí que você vai conseguir comandar a cortina. Tem gente que chega assim, Marcos, eu comprei um Alexa, minha casa tem automação. Ainda não. Claro que não. Você tem uma viabilidade de comando via voz. Isso. E uma facilidade tremenda, uma facilidade absurda, inclusive. Popularizou, eu achei, né? Popularizou. As pessoas passaram a entender mais ou menos o que seria um princípio de automação, Isso, né? popularizou. Eu lembro que quando eu comecei a fazer automação, por exemplo, não tinha smartphone. Eu estou no mercado tem 19 anos, muito tem tempo que a gente se mais conhece. de 1000 projetos, a gente conhece há mais de 20 anos. Que bom, né? Que bom. Então, nós vimos algumas ondas de tecnologia surgindo no mercado. Então, uma primeira onda de tecnologia que surgiu e que foi muito interessante para a automação foram os smartphones. Sim, ajudou muito. Você do smartphone hoje, Você comandava, mas assim, 19 anos atrás não tinha isso. Sim. E tinha o seguinte, lá atrás, quem gosta de tecnologia ou já curte tecnologia há mais tempo, tinha os palm tops, que são aquelas agendas digitais, monocromáticas. Eu fazia automação, o comando da automação no palm top. É sério? Aí depois que vieram os smartphones, que basicamente o smartphone é você pegar as funções de um palm top e um telefone comum juntar. Reduzir, e aí você reduzir o tamanho, pronto, você tem um smartphone. Sim. Basicamente isso. Então, a primeira onda. Sim. A segunda onda foram os iPads. Né? Maravilha. Então, essa segunda onda também facilitou bastante, porque reduziu, por exemplo, em 15 vezes o valor de uma tela. Se você quisesse ter uma tela para poder comandar a iluminação, uns 10 anos atrás, você pagava ali uns 20 mil reais só numa tela. Então, se você comprasse um iPad, já resolveu. Muito mais barato. Muito mais barato, que você começa a ter uma interação maior com a tecnologia. E essa grande terceira onda, que são dos assistentes virtuais.
que facilita esse acesso à tecnologia, ao comando da tecnologia. Né? Porque, Legal. inclusive, você não precisa abrir um app para você comandar, para você. Então, você leva a automação para um nível de intuitividade muito grande. Bacana, né, menino? Então, Isso. assim. É tudo a nosso favor, né? É a nosso favor. E temos mais uma fronteira aí, agora continuando com as próprias assistentes virtuais, Sim. que são as assistentes virtuais com inteligência artificial. Isso é um espetáculo. Porque essa inteligência artificial integrada na Alexa, ela vai começar a entender de uma maneira mais prática e real o seu dia a dia. Claro. Porque basicamente hoje a Alexa sozinha ela não vai fazer nada. Não. Se você disser acende a luz, acende a luz. É. Ok, se você não disser acende a luz, ela não vai faz nada. ela não vai fazer nada. Só que hoje, com a implantação de inteligência artificial, a tendência é que se pague uma taxa, né, por exemplo, a Amazon, para que libere a inteligência artificial da Alexa. Isso também Então vai pra mim ser é uma novidade. recorrência. Legal. São coisas realmente novidade. bem novidade mesmo. E a partir daí, essa inteligência artificial vai entender como é o seu dia a dia na casa. Sim. E que você, em determinado horário, quando você está em casa, você sempre acende aquela luz. Que legal. Ela vai entender que você sempre acende aquela luz e vai chegar um momento que você não vai precisar acender aquela luz, porque ela entende que você está em casa e que você precisa daquela luz acesa, ela vai acender. Bacana isso, né? Já lhe poupa também a voz, de já estar lhe toda hora, poupa Alexa. a voz, já lhe poupa a voz também. Então, quando nós começamos a trazer essa inteligência artificial integrada, a gente vai começando a chegar nesses níveis aí de comando e controle. Quer dizer que para eu entender aqui e para o espectador entender, se você tiver Alexa, você tem que se comunicar com a Amazon, pagar uma taxa. Isso. E ela vai fazer essa conexão, permitir essa conexão, né? Da IA com... Perfeito, é isso aí mesmo. Alexa. E é muito nova, assim, coisa de poucos meses que anunciam. Sim. Só que eles não soltaram ainda essa inteligência artificial para essa função. Mas são coisas aí que devem acontecer aí nos próximos meses com muita tranquilidade. Tá vendo, gente? Uma novidade aí. Existe uma feira em Las Vegas chamada CES, né, que é uma feira de consumo eletrônico. E geralmente esses lançamentos, né, eles acontecem nesses eventos. Ele acontece agora no início de janeiro, se eu não me engano, é de 6 a 8 de janeiro em Las Vegas. Então, assim, quando tem a efervescência ali do setor de tecnologia mundial. De todos aqueles assuntos. Então, todo mundo vai lançar alguma coisa no início do ano, em janeiro. Então, eu acredito que aconteça aí nesse momento. E aqui no Brasil, tem muitas feiras nesse segmento? Porque, como não é minha área, né, eu vou mais nas feiras de arquitetura e construção. Tem feiras, mas essas feiras elas são muito pontuais. Então, por exemplo, tem uma chamada Eletrolar Show. Sim. Essa Eletrolar Show hoje é uma feira que ela é mais voltada ao público consumidor. Em São Paulo. Em São Paulo. E no ano passado ela foi na Expo São Paulo. Sim. Eu tive lá nela e realmente lá tinha uma casa inteligente. Assim, mais simples, né? Os modos, mas tinha. Então você conseguia entrar de fato numa casa construída e você conseguia interagir com os dispositivos de automação que lá estavam. Sentir, né? É importante para o público ele sentir. Isso, sentir. E porque, assim, como é uma coisa que é curiosa com a automação, porque geralmente as pessoas elas vão ter esse primeiro contato. Então você está comprando algo que você nunca usou. Exatamente. Então, cada pessoa, inclusive, que vai ter uma experiência com automação, ela, pela vivência dela, ela tem uma expectativa desse uso. Claro. E essa expectativa, ela precisa ser alinhada com quem está oferecendo a tecnologia. Claro, claro. Porque muitas vezes você pode pensar que uma automação ela vai fazer algo que ela não necessariamente ela vai fazer. Então, esse alinhamento de expectativa, inclusive, do que o sistema ele pode fazer ou não pode fazer, ele é muito importante, inclusive naquele momento do anteprojeto, até para escolher que tipo de tecnologia vai ser utilizada. Claro. Porque todas as tecnologias têm limitações. E a nível de complexidade também, né? Veio até onde a pessoa quer ou pode, né? Quer ou pode investir. Então, assim, carro é a mesma coisa. Você tem um carro, Sim. Você tem carro que você vai pagar, sei lá, 50 mil reais, você tem carro que você vai pagar 5 milhões de reais. Sim. Qual carro que você quer? Então, o seu bolso é o nível de experiência que você vai querer. Claro. Na automação é a mesma coisa. Eu quero uma automação mais básica, ok,
você consegue atender e a limitação geralmente é essa e a gente só vai até aqui. Sim. O que acontece de uma maneira geral, quando as pessoas elas vão olhar a automação, elas olham simplesmente, ou como é vendido de uma maneira geral para o mercado, ela olha simplesmente a questão do benefício. Porque ela faz isso, mas ela faz isso, mas ela faz isso. Tá, mas o que é que ela também não faz? Porque é importante, né? O que é que ela não me entrega? Então, existem níveis de sistemas de automação que vão entregar muito e tem sistemas de automação que vão fazer entregas usuais, porém limitadas. Entendi. Então, um especialista vai direcionar esse uso e essa aplicação de acordo com a necessidade e a vivência do cliente. Sim, e sem interesse de vender. Que é o que eu digo sempre. Uma vez uma cliente minha, ela me procurou para fazer a casa, mas antes de me procurar, ela foi, não vou dizer o nome da loja, que é até uma loja que eu trabalho, mas ela foi numa loja de armário de cozinha planejado. Sim. Quando eu entrei na casa dela, que eu vi, dava para montar 2 cozinhas. Então é o que eu estou dizendo, porque quem atendeu ela foi um vendedor, e quanto mais armário ele vendesse, mais ele ganhava a comissão de venda dele. Sim. Então, aí é que é a importância do especialista, que é um campo neutro, né? Ele vai lhe orientar o melhor. E tem um detalhe, e tem que ser o especialista, e aí é uma visão que eu tenho de mercado, tem que ser um especialista multimarcas. Sim. Porque às vezes você vai para um especialista, a pessoa é muito boa, está no mercado, mas entra, por exemplo, o cliente nível A, nível B, nível C. E ele vai oferecer o mesmo sistema para os 3 clientes. Aquele produto que ele está respondendo. Que ele está respondendo porque ele tem um contrato ali de mercado. Claro. E muitas das vezes o que acontece é que a expectativa ela começa a ficar desalinhada. Sim. Então, antes, assim, quando a gente começou lá atrás, existia um desafio muito grande na questão da tecnologia. A tecnologia ainda falhava, tanto que em algum momento as pessoas disseram, não, porque a automação não funciona direito e tal. Tinha uma impressão ruim. E tinha impressão ruim porque realmente a gente tinha problema técnico em boa parte dos equipamentos, né? Claro. Só que hoje foi vencida essa parte da tecnologia. Então, hoje eu digo que a experiência do cliente não necessariamente está mais na tecnologia que vai ser aplicada, necessariamente na tecnologia que vai ser aplicada, Sim. mas como ela vai ser aplicada para o perfil do cliente. Claro. Para você ter um sucesso ali. Tem que fazer uma anamnese, né? Como o médico faz, ouvir os desejos. Perfeito. Ouvir o que ele disponibiliza a nível financeiro, né? E como a gente falou, se ele só puder fazer até aqui, ele faz agora até aqui, mas ele planeja até aqui. Isso. Né? Porque lá no futuro ele vai ter outras necessidades, né? Isso. E vai ter. E assim, é caminho sem volta. Sim. A questão de tecnologia, de adição de tecnologias. Eu falo um pouco das questões de tecnologias do futuro. Eu vou para fora, vou para feiras em Milão, se Dubai, atualiza, eu também. Vejo algumas coisas bem interessantes do mundo. E tem uma coisa que eu digo assim, hoje um projeto residencial, ele precisa começar a ser pensado para ter um drone ponto. A gente não está falando necessariamente de automação. Mas quando você pedir o seu iFood e o drone vier trazendo o seu iFood, ele vai pousar onde na casa? Ainda tem isso. Que hoje é uma pousar na realidade. rua. Hoje E o uma drone, realidade. até como espião, que a gente sabe que tem uma série de fatores, Sim. né? A gente sabe que em presídios também, né? Você tem que ter esse cuidado, então Você tem que até ter cuidado. Tem um controle aéreo. Anti-drone. Tem um controle anti-drone que está ali e que é real. Então, hoje, queira ou não, a tecnologia. Marcos, isso é necessariamente automação? Não. Mas a gente está falando de uma tecnologia que está aí. Sim. E que os projetos, principalmente os residenciais, eles precisam começar a ser pensados. Alguns prédios ali em São Paulo já tem alguma coisa ali de um elevador, por exemplo, de um monta-carga. São monta-cargas pequenos para você subir e descer direto o que está chegando de produto para ir. Como o restaurante tem que ter, em geral, né? Isso, se ele tem 2 pavimentos, a entrega chega pelo subsolo ou pelo térreo e tal, e tem que subir. Então, isso necessariamente acaba sendo ali a automação também. Claro. Então a gente está vendo um momento hoje de mudança e de acesso à tecnologia. O drone está aí já há um tempo, mas assim, hoje você compra um bom drone por um valor muito menor, 10 vezes menor que você comprava há 5, 6 anos atrás. E os resultados, né? Acabei de lhe mostrar um vídeo aqui, antes de começar o papo,
das aquisições aqui da equipe, né, de 3 drones. Então, com o drone maior você mostra na fachada, com o drone menor você já entra pela casa toda, né? E aquele drone pode até fazer o papel, um exemplo, de eu estar no outro quarto e mandar aqui esse pratinho com biscoitinho Sim. para meu marido que está lá no outro quarto. Eu Sim. acho que vai chegar uma hora, um ponto desse. A gente vê uns videozinhos assim na internet. Tem uma coisa que é bem interessante, que tem um menino, sei lá, de uns 10 anos, os pais estão navegando assim numa baía e os pais eles pedem para servir uma bebida. Eu não lembro exatamente qual Sim. bebida. O moleque chega lá, coloca no drone, pilota o drone até o bar que leva pro pai e pra mãe. Espetáculo. Só que quando a gente tá falando dessas aplicações e tal, mas você precisa ter um mínimo de preparo ali. Existe um regramento bem interessante hoje na ANAC, inclusive. Tem a legislação. E Salvador é uma das poucas cidades, capitais, que tem as drone vias, Ah, é? inclusive. Ah, não sabia. Tá? Então, Salvador é uma cidade que hoje, Marcos curiosamente, Maia, ela que é pilota preparada. drone, deve estar sabendo. Então, assim, onde, como você vai fazer a questão dos drones, das entregas. Sim. Não é qualquer de jeito você vai subir um drone e sair não passa voando. em qualquer lugar. Ele terá uma via Não, já. ele tem uma via. Geralmente essa via ela é afastada da linha do mar e ela entra em perpendicular. Então você não tem drones cruzando. Tá? Então, assim, são tecnologias e estão aí. E quanto menos tira o material humano, se ele não for preparado, porque, por exemplo, lidar com esses entregadores de iFood, uma grande maioria é primitiva, não tem estudo, não tem conhecimento. Aí a gente vê esse nível Sim. de assalto, de golpinho. Você acaba tendo muito problema. Não é? Então Muito você, problema. com a coisa automatizada, é menos problema. Outro dia eu tive um problema Sim. simples, e olha que eu sou uma pessoa esperta. Fui comprar um lanche, um negócio no Shopping Barra, numa lanchonete, e encaixei o cartão Sim. de crédito. E o cobrador me puxando uma conversinha mole. Eu, esperta que sou, né? Com a vida que eu tenho, rapaz, eu tô com pressa. Esse papo seu eu não tô entendendo. Já fui dizendo assim, né? Bom, chega pra lá nele, achei um pouquinho de atrevimento, porque eu nem conhecia ele, só tava, não sei, é diferente de um restaurante. Sim. Você conhece o garçom, conhece o médico. Aí agilizei, ele me entregou o produto quando eu cheguei em casa. Ele tinha copiado meu cartão e tome-lhe um desses iFood da vida, ou foi Uber Eats, um negócio desse. Mais de R$500 em questão de minutos. Então aí você veja, né? Os perigos, é o que eu digo, do material humano junto com a tecnologia, Isso. onde é que o cara pode chegar. Tá. E é interessante você trazer essa questão, porque eu vou abrir uma questão aqui de segurança e de cibersegurança. Sim. Tá? Semana passada eu estava vendo que eu acompanho muitos portais de tecnologia. Claro. Então, é sua área, né? Isso. Tem pessoas hoje que estão hackeando aquele robô que limpa a casa e começa a conversar com as pessoas dentro de casa. Eu vi isso, tá vendo? Essa coisa do robô, eu vi aquele robozinho que limpa. Isso. Então, assim, não é qualquer automação que você deve colocar em casa e eu queria aprofundar um pouco nisso. É bom ouvir isso. Isso porque todo você mundo não hoje tá sabe querendo exatamente. esse robozinho. Babá eletrônica, inclusive, tem marcas específicas ali que tem falhas de segurança, que tem gente que entra e começa a falar com um bebê que tá na casa. Meu Deus. Tá? Então, assim, sempre tem o lado mal da história. Sempre tem o lado mal da história. E é muito importante... Assim, é claro que hoje tem um nível de acessibilidade a produtos de automação e internet. Então, compra em site de China, que vem, que entrega... E as pessoas são muito ingênuas, porque né? é baratinho. Isso, existe uma linha de esperteza / ingenuidade que no final das contas não é bem interessante. O que acontece? Todo o produto que ele que ele vai ser regulado para poder ser vendido no Brasil, ele precisa passar por uma avaliação da Anatel. Da Anatel, claro, que então, é quem regulamenta. Quem telefone em casa mesmo, eu só compro telefone fixo, tudo Anatel. Tudo. Olha se tem etiquetinha da Anatel. Tá? Porque aquela etiquetinha da Anatel, ele está dizendo o nível de segurança que aquele produto tem. E segurança de vários aspectos. Também a questão de cibersegurança. Claro. Tá? O que acontece? Tem muita... não, porque tem um interruptor inteligente que eu compro sei lá, que eu acho lá R$100, R$150 e tal. Assim, tá. Não tem Anatel. Até porque não é barato você trazer de fora, você fazer a certificação da Anatel.
tá? Paga imposto, paga paga frete, uma imposto, série de paga, coisas. paga tudo É. e você tem um produto ali bonitinho e arrumado pro mercado. Sim. Numa questão mais técnica, inclusive, tem produtos de automação que não podem ser vendidos no Brasil porque eles interferem, porque eles estão trafegando na mesma frequência de Sintonia ou comunicação frequência. militar. Olha, tá vendo? E Muito aí curioso. tem gente que compra essas coisinhas na internet? Não, mas aí você pode estar, inclusive, causando ali uma interferência na comunicação Um militar. prejuízo sério. Pois é. Prejuízo sério. Então, um produto que ele não vai entrar, não entrou e não vai entrar mesmo no Brasil, e tem gente que compra. Olha. E não sabe e não sabe necessariamente o que está comprando. Fora nível da própria radiação, da radiofrequência ali, assim, tem coisas que são muito estouradas, você não sabe. Pois Quando é. você olha um produto que ele passa pela Anatel, um produto que ele não passa pela Anatel, você vai olhar como uma pessoa leiga que não entende, que não é técnico, eu vou olhar e vai achar que é a mesma coisa, e não é. É o bonitinho, mas ordinário, como eu É digo, o né? bonitinho ordinário. E tem muita coisa bonitinha ordinária no mercado. Pois, outro dia eu estava fazendo uma cotação para um condomínio e comprei direto de fábrica, inclusive, porque era um volume grande, né, de cadeira, de mesa e tal. O síndico que estava conduzindo, minto, o subsíndico. O síndico era muito correto e me conhece já há muitos anos e tal. Aí fiz as perspectivas com as 3 opções dos mobiliários, 3 orçamentos, taranã, conversando direto, como falei, com a fábrica. Na hora H, tudo já aprovado, entra o subsíndico, que era um pouquinho malicioso, e aí me vem com a cadeira igual, com o design igual ao que eu tinha especificado, por R$ 150. Aí eu disse, tá, um minutinho. Aí entrei no Reclame Aqui, aí mostrei a quantidade de queixa daquele produto. O produto não aguentava uma pessoa com mais de 80 quilos. Aí eu disse, meu amigo, presta atenção. Você está falando com uma pessoa que tem gabarito para contra-argumentar e lhe vencer no discurso, né? Para um uso de condomínio, salão de festa juvenil, que o menino sobe na cadeira e pula, a criança, o idoso que vai sentar, que é mais pesado às vezes e tal, e dá uma queda no idoso, como é que isso fica? Entendeu? Comprar uma cadeira de R$ 150, para o lojista, era numa loja, tá vendendo por 150, ele comprou por 50. Ou por 10, Deus sabe, né? Pronto, na mesma hora eu ganhei o cara no argumento, entendeu? Porque disse a ele, estrutura qual é a estrutura de ferro, qual é a bitola, a madeira de quanto, tem reforço. Então não é bem assim, né? Isso É o bonitinho, mas ordinário. muito com o sistema de automação, sonorização. Não, porque eu achei uma caixa de som baratinha na internet da mesma marca. Gente, se soubesse o quanto se falsifica produto Demais. eletrônico que entra no Brasil, você compra uma coisa achando que é outra. E Não, aí a entra a questão da decepção com a automação. Ah, porque eu vou comprar ali na internet e vou chamar seu João na esquina, Sim. né, para ele poder instalar a minha automação, minha caixa de som. Gente, cuidado. Assim, não é assim. Não seja tão ingênuo, né? É a coisa. É como Isso. você diz às vezes, que é a ingenuidade esperta. Tem que ser esperto, é ingênuo e depois compra gato por lebre e não sabe. Não, e não custa consultoria. Um exemplo. Se não puder lhe pagar para instalar, paga o projeto e depois pega uma consultoria. Olha, Marcos, eu não vou poder pagar a sua equipe. Um exemplo. Mas eu tenho aqui, né, um eletricista que é bom, que é de minha confiança. Você podia dar uma orientação? É o que eu digo às vezes em relação a um piso. Vou sentar. Eu não tenho obrigação de indicar. Eu estou vendendo o meu projeto. Mas se o cliente quer, indico. Tá, vou indicar meu mestre de obra, meu pedreiro. Mas ficou caro. Não tem problema. Faz uma orientação. Então, comprou aonde? Compramos um produto da Porto Belo. O departamento técnico da Porto Belo vai até a obra e explica para o assentador dele. Mas faça certo, bote o rejunte certo, bote a argamassa certa, porque aquele piso vai movimentar, né? Então tem uma série de informações técnicas que o cliente acha que é simples. Acha que assim, vou entrar na internet, vou comprar, eu vou chegar e vou instalar. Gente, não é assim. Assim, uma coisa que se vê com certa frequência é apartamento pegando fogo. Pegou fogo. Sim. Né? Mas por que pegou fogo? Incêndio. Assim, você vai olhar, basicamente ali você tem problema na parte elétrica. E a automação é automação elétrica. Não dá simplesmente você pegar qualquer coisa e colocar dentro da sua casa. Porque assim, tem coisa que se for mal dimensionada,
vai pegar fogo, vai esquentar, vai queimar os componentes e vai pegar fogo. E, Marcos, uma pergunta, desculpe lhe interromper. Hoje, com tanta eletrônica e tanta coisa que depende de fio ou de fibra, Sim. como ficam as tubulações que a gente planejava a bitola no passado, por exemplo? É curioso porque hoje a gente tem a NBR 54. Sim, Me passou agora. não importa o número, mas a NBR lá. Tá, a NBR. É de instalação elétrica. 50, se eu não me engano, 5420. É Sim. engraçado, veio na memória e depois sumiu Sumiu. na hora, porque a gente lida com muitas normas. É. Mas enfim, a norma de instalações elétricas. É uma norma que eu digo que, inclusive, que precisa ser revista. Claro. Já Ah. tá atrasada, né? Tá, assim, em algumas coisas, principalmente na parte elétrica, na parte de automação, precisa ser revista. Então, existe na norma, e as pessoas geralmente não fazem isso, é que a tubulação ela precisa ser ocupada em até 40% no projeto inicial e o restante para instalações futuras. Sim. Aí tem gente que vai economizar em tubulação. Não, porque no projeto tem uma tubulação ali de 1 polegada, e só que vão passar só 2, 3 fios, eu vou colocar uma de 3/4, já está fora da norma. Tá? Já na execução. E você acaba tendo um grande problema com os sistemas, principalmente na parte de infraestrutura. Aí eu queria voltar à questão técnica dos equipamentos. Sim. Hoje o desafio não é mais necessariamente técnico. O desafio é na implantação. Claro. É obra. Então, como a gente tem uma qualidade muito ruim mesmo de mão de obra e de formação muito de mão ruim. de obra. É verdade. E aí, quando eu vou falar dos eletricistas, de uma maneira geral, ele não foi o rapaz que foi, a menina que foi lá no Senai para poder aprender. São empíricos, a maioria é Isso, empírico. ou ele foi vizinho, ou ele foi filho, ou ele foi sobrinho de um eletricista, ele aprendeu assim a emendar fio. Sempre é um histórico familiar. É um histórico familiar e ali, então ele não sabe necessariamente calcular que aquela bitola ali não passa. Ele aprendeu que ele tem que colocar um disjuntor de 40 com um cabo de 6 milímetros para pá de chuveiro. Mas no dia que tiver uma variação disso, ele não vai saber fazer. E não se atualiza, Marcos. Isso é que é pior, né? Que ele aprendeu aquilo, ok. Mas vai se atualizando. E a maioria ele não se atualiza. E a automação, ela precisa sim ter uma adaptação da parte elétrica. Claro. Você não vai simplesmente chegar lá, quero fazer automação. Não é assim. Por mais que você tenha equipamentos ali com fio e sem fio, você precisa de um estudo técnico para saber se dá para colocar aquele aparelho ali ou não. Se aquela amperagem, vamos dizer, a parte mais técnica, passa ou não. Se a capacidade do seu apartamento até ou da sua loja. Isso aí, a gente vai ter uns problemões aí, inclusive com carregamento elétrico. Sim. Então, carregador para carga elétrica, esse vai ser um grande problema aí nos condomínios. Tá? Que alguns já estão se adaptando, né? Alguns estão se adaptando e tal, mas assim, condomínio vai dar uns problemas muito grandes. Até a nossa infraestrutura, ela não é preparada para isso. Da mesma maneira que a infraestrutura, de uma maneira geral, de um projeto de um projeto comum, não é a mesma infraestrutura de um projeto com automação. Claro que não. Não é. É outra infra. É outra infra. Você vai ter que fazer complementações ou você vai ter que fazer, a depender do nível de automação, mudanças ou adaptações robustas no projeto elétrico. Claro. E não dá para você fazer isso com o eletricista chujão da esquina. Chujão da esquina, ok, ele vai botar uma luminária, ele vai botar uma tomada, talvez ele monte ali normalmente um quadro, mas assim, porque eu vou comprar na internet e vou chamar para poder colocar num lugar. E a coisa da internet ainda tem a qualidade. Isso. Né? Os disjuntores, as conexões. Se aquilo não tiver também uma aprovação. Bronca também. Outra bronca. Bronca também. Então, assim, é bronca em cima de bronca. Então, assim, você tem que ter um especialista mexendo. Eu digo sempre, não brinque. Elétrica e hidráulica, incluindo a automação e telefonia, não brinque. Pague um bom profissional, entende? Pague um bom profissional. É um investimento. É um baita investimento. E eu digo, abra o coração, gente. O importante, quando eu pergunto assim para o cliente, quanto o senhor quer gastar? Eu não estou perguntando quanto o senhor tem. Eu estou perguntando quanto quer gastar. Porque ele pode dizer, eu quero comprar aqui essa caneca, mas eu só quero gastar R$10. Ou então, né, eu quero gastar R$100. Mas você tem que ter uma ideia. Para ver até onde vai e até onde não vai. Tem cliente que diz assim, Marcos, eu reservei 50 mil para poder fazer a automação da minha casa lá em Prado. O que dá para fazer? Sim. Dá para fazer isso, olha o seu projeto, isso que dá por aqui. Mas o que você gosta mais? Qual é a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Marcos, eu gosto muito de som.
Isso. Assim, assim, colocar um som bacana, talvez seja até mais interessante do que eu ligar e desligar a minha iluminação pelo aplicativo. Pronto. Então a gente coloca uma coisa Prioriza. para ele, um som mais bacana e entra com automação mais básica, porque para ele não é prioridade. Claro. E tem cliente que já é o contrário. Marcos, eu quero uma automação top, eu quero o que tem de melhor. Eu quero o que tem de melhor acabamento, de mercado, eu quero tela em cima, tela embaixo, eu quero acessar do meu smartwatch, Tudo. controlar tudo. Ok, esse cliente ele tem um perfil e ele sabe que ele vai fazer um investimento maior. Nível de economia, uma pessoa dessa, né, que programa iluminação, programe a água do jardim, Isso. como eu tô falando, a piscina para renovar a água, enfim. Isso. É um nível de economia absurdo. E piscina tem uma coisa que é interessante. Eu faço muito piscina, principalmente casa de praia. Sim. Então, antes assim, você tem a questão do aquecedor. Tá, eu tô saindo daqui de Salvador, tô indo para lá, vou chegar à noite, mas eu quero ter água Com mais água quentinha. aquecida, claro. Antes eu sei pelo volume que você tem de metro cúbico ali de água na piscina, quanto tempo vai demorar o seu aquecedor. A Onde água você tá liga? morninha. Você chega, eu quero chegar, não. Outra coisa, a própria bomba de limpeza. Você pode programar 2, 3 vezes ali no dia, Sim. ou na semana, e ao invés de você ter um piscineiro indo 3 vezes ou 2, você começa a reduzir o piscineiro e ele vai lá mais para poder tirar a grama, aquela sujeira ali que você acaba tirando. Uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. A geladeira, que é uma coisa que pesa na luz de uma casa de praia, por exemplo, porque em geral é uma geladeira mais robusta. É robusta. Para você armazenar, que você não Sim. pode estar saindo, não tem um mercadinho da esquina, né? Tem como fazer? Ela não ficar ligada 100% do tempo, você programar de tanto tempo para não estragar Vamos alimento? lá. Hoje a gente tem geladeiras que trazem um nível de automação bem interessante. Próprio delas, já. Próprio delas. Ah, Inclusive, legal. quem sabe um pouco mais, em São Paulo tem um centro de tecnologia, por exemplo, da LG. A Samsung também tem. Sim. Não consigo falar da Samsung, porque eu não fui ainda. Tá. O da Samsung. A Consigo LG falar é da muito LG. boa também, é inteligente. E a LG, ela tem geladeiras que, inclusive, você consegue fazer todo o monitoramento de tudo que você tem. Então, ela consegue dizer, inclusive, tudo que você tem dentro da geladeira. E fazer, tá vendo, inclusive, mas você que quer comprar uma geladeira para o estúdio, inclusive combinações você faz. tem geladeira já tem. inteligente, que ela se Inteligente. programa para ligar e desligar. Não necessariamente que ela ligue e desligue, mas assim, ela tem a capacidade de entender que assim, eu tenho uma geladeira que ela tá mais cheia, que ela tem um volume maior de produtos que precisam ser refrigerados, ela vai trabalhar de uma maneira. Sim. Se ela tem menos Tá alimentos, ela vai trabalhar de outra maneira. Puxando menos energia. Isso, exatamente. Então você tem geladeiras hoje inteligentes. E tem uma coisa que é bem interessante hoje, que são os eletrodomésticos de linha branca inteligentes. Olha, Então, lava roupa inteligente. isso é bom. Que você controla, inclusive, pelo app. Então, ele Sim. vai lhe dizer pelo peso da roupa, o tipo, ou você vai selecionar Quantidade o tipo de sabão, de quantidade de sabão, tudo. Ele vai lhe dar a roupa velocidade. ali, velocidade, tudo bonitinho para não estragar. Então, hoje você tem também chegando de uma maneira muito intensa os eletrodomésticos inteligentes. É importante. E junto com os eletrodomésticos inteligentes estão vindo mais sistemas de automação. Tanto que hoje a LG e a Samsung, elas têm sistemas específicos, exclusivos delas, de automação. Os apps delas de automação. Isso é bom saber. Eu tive em 2 lojas. Eu fui em Dubai, nas 2 lojas. Eu fui na loja da Samsung e fui na loja da LG. Então, coisas que você, assim, às vezes nem imagina que um produto eletrônico poderia ter interação com você, você acaba tendo esse tipo de interação de linha branca, de automação de linha branca. E isso começa a se fazer e chega mais fácil até ao público, inclusive com integrações. Então, o mesmo aplicativo, por exemplo, da LG, além de comandar a parte de televisão, o ar-condicionado, a geladeira, o lava-roupa, lava-louça, esse mesmo aplicativo você também consegue fazer o acionamento da iluminação. Bacana. E aí são protocolos, sendo mais técnico, são protocolos ou são maneiras e vias de comunicação diferentes que você não vai simplesmente chegar e sair comprando as coisas aí e depois adoidado, chegar, não, porque agora eu vou colocar para funcionar. Não, você precisa de um profissional que entenda o que é que comunica com o quê. Claro. Quem é quem na história? Quem é quem na história. Porque você pode comprar equipamentos que têm
protocolos, digamos assim, a maneira de se comunicar diferente e quando você vai tentar fazer a integração não funciona. Sim. Então hoje, assim, o mundo assim, do Globalizado. globalizado, ele está levando toda a parte de automação de uma maneira muito séria, inclusive. Sim. Porque cada grande fabricante de tecnologia, ele está trazendo e introduzindo o seu sistema no mercado. Sim. Mas muitas vezes o sistema que ele está levando para o mercado... Vocês estão me oferecendo... Eles estão me oferecendo... Vou dizer a vocês aqui, eles estão me oferecendo chocolate. Que agora chocolate, eu não posso parar para comer, tá? Chocolate é meu ponto fraco. Eles estão me provocando. Chocolate é meu Mas ponto vamos fraco. lá, eu estou acompanhando. Senhores. Eu estou acompanhando mentalmente. Não, eu quero, viu? Vamos, sim. Eu quero, viu? Sim, aí você continua. E aí você tem os grandes players globais de tecnologia entrando com automação. Mas Sim. hoje, cada um porque eu tenho meu app único, eu só controlo e só comando pelo meu app. Existe hoje um sistema de... um protocolo meio que universal de programação. E existe, existe uma aliança, eles chamam as alliances, que todos os fabricantes eles juntam e dizem assim, não, tudo bem, vamos fazer, além de comandar com o meu sistema próprio, eu vou abrir um protocolo para que ele possa se comunicar com o sistema global. Então, é obrigado a comprar tudo da mesma empresa também, né? De repente. Nesse primeiro momento, sim, você vai ter que acabar comprando muita coisa. Mas existe um direcionamento global de mercado para que você possa, no mesmo app, comandar e verificar o que tem numa geladeira da LG e comandar uma máquina de lavar da Samsung no mesmo app. Isso é bastante. Só que isso você, assim, tem que ser altamente gabaritado. Não dá para fazer por achismo, não dá para fazer, porque eu peguei um vídeo ali na internet, vou aprender a fazer. Tem que ter uma pessoa habilitada. Tem que ter uma pessoa habilitada para poder fazer. Porque a pessoa já pode ter alguns equipamentos de uma marca e depois vai querer adquirir de outros. Isso. Então é importante essa... Isso. Mas eles não vão abrir isso agora. Assim, existe a Alliance, que é chamado padrão Matter. Sim. Tá? E esse é um padrão, se importar, né? Então, talvez seja, eu me importo com o mercado global, entendo que eu preciso de uma comunicação disso. Legal isso. Então, é uma tendência muito forte aí de interoperabilidade de equipamentos de marcas diferentes, mas eles têm que comunicar no mesmo protocolo. Entendi. É importante a gente saber tudo isso. Porque, gente, eu digo hoje que o grande ganho que a gente tem é conhecimento. É correr atrás e se informar. Sim. Porque já foi a época do achismo, né? Não, não dá. E eu digo, eu bato sempre, assim, quando a gente está falando de automação, a gente está falando de uma área técnica, a gente está falando de uma matéria, de uma engenharia. Isso. Que eu já acho. Achismo. Não eu já acho que tinha que ter isso obrigatoriamente na faculdade. Ainda não tem, né, como matéria. Não tem, inclusive, assim, tem agora uma ou outra pós-graduação que traz ali, mas eu realmente defendo que as faculdades de arquitetura e engenharia civil, elas precisam ter matérias específicas e de decoração também, matérias na grade curricular que tragam tecnologia. E é obrigatória, não optativa. Isso, e é obrigatória. Porque, infelizmente, a gente acaba vendo muito profissional que ainda não sabe lidar com o mercado de automação. Então, é aquele profissional que não sabe sentar para debater com um especialista. É entender com a profundidade? Não. Você trouxe, inclusive, um exemplo da cadeira. Ok, se você não tem uma profundidade de um conhecimento de uma cadeira, você vai comprar ou especificar qualquer coisa para o seu cliente. Iam comprar gato por lebre, né? Gato por lebre. E a automação tem muito gato por lebre. O que tá... Como é que está estruturado o mercado de automação hoje? Você tem os grandes players, que são os equipamentos, que tem uns equipamentos que são melhores e mais robustos no mercado. Você não vai encontrar esse tipo de equipamento em várias lojas. Às vezes você vai em uma loja e no estado inteiro você vai comprar só em um local. É verdade. E aí quem chegou primeiro, quem chegou há mais tempo, bebeu água limpa e já tem esses contratos firmados com esses grandes players. Sim. Quem está vindo agora não tem acesso a esses equipamentos de muita qualidade. Então, eles acabam tendo acesso a equipamentos de entrada ou equipamentos medianos de mercado. De segunda linha. De segunda linha. E assim, tem muita gente entrando no mercado hoje de segunda linha e o profissional que não é atualizado, muitas vezes ele pode especificar um produto de segunda linha
Porque o mercado ele já foi blindado Isso. para um cliente que precisa de um produto de primeira Melhor. linha. Sim, claro. Então, assim, em começar a entender, digamos assim, essa dinâmica, essa geografia da tecnologia, ela é importante para o profissional de arquitetura, engenharia e design de interiores. Pelo menos o básico, né? O básico, de sentar e dizer assim, Marcos, eu ao invés de ser... Marcos, aqui, pela quantidade de módulos, por que a gente não utiliza um protocolo Zigbee? Que vocês falam tanto de Zigbee, ao invés de um protocolo Wi-Fi? Você acha que não vai... Então, quando você começa a colocar esse tipo de informação na mesa para um integrador de sistemas ou para uma loja de automação, ele já começa a entender que você tem um conhecimento mínimo básico, uma bagagem mínima para discutir um projeto com ele. Sim. É saber fazer automação, abrir um notebook e programar? Não, porque tem os especialistas que vão fazer isso. Claro. Mas aquilo que está sendo posto na mesa para o cliente é realmente o que o cliente necessita e precisa de verdade. Pois é. Porque depois que não dá certo, esse cliente ele volta e ele vai atrás da pessoa e ele vai atrás do profissional que indicou, inclusive, para poder resolver. Claro. Então, vai abrir uma queixa e vai se aborrecer, vai se aborrecer. Então, nós temos uma primeira onda de bons equipamentos. Quem está no mercado pegou. Sim. E quem está chegando não vai pegar, porque esses mercados eles são blindados. Tem uma segunda onda de equipamentos medianos e tem uma onda enorme de equipamentos de entrada. Então, tem gente que está, inclusive, comprando equipamento de entrada achando que está comprando equipamento top. E o profissional, às vezes, ele não tem essa informação. E essa informação é uma informação que ele precisa ter, ele precisa buscar para poder conversar minimamente bem para quem está especificando a tecnologia. E tecnologia é isso. Antes, eu brinco até, quando eu cheguei no mercado, você acompanhou, quando eu fazia, bem no início lá, 20 anos... curiosamente, tem uma brincadeira que a gente fala de cortar o mato, né? Sim. Antes, lá atrás, eu tive que plantar o mato, para depois o mato crescer, para depois cortar. Né? Então, quando a gente chega e entende a evolução desse mercado, entende o que é bom, entende o que é ruim, entende qual é o tipo de produto mais adequado, isso é importantíssimo, inclusive, naquela anamnese. Sim, a anamnese inicial. Então, esse cliente, para eu atender ele com custo-benefício legal, entregar algo bacana para ele tem o perfil desse tipo de produto. Sim. E o profissional que não sabe isso, ele vai comprar gato por lebre e vai deixar o integrador ou a loja especificar o que bem quiser e entender. Isso. Pois é. Infelizmente, nós estamos aqui com o tempo que eu digo que é padrasto ou madrasto. E a gente tem um time, né, para que as pessoas não se desinteressem com a entrevista, né? Então, vamos ter que desacelerar por aqui. As portas vão estar abertas para a hora que você quiser. Um papo mais atualizado, novidades que venham no mercado. E eu quero que você diga seus contatos, seu Instagram, se quiser passar e-mail, mais alguma coisa, para as pessoas chegarem até você. Pronto, maravilha. Vocês me acham direto no telefone 71996373706. Sim. Rede social, Instagram, casais.automação. Né? Casais é o meu sobrenome, C-A-S-A-E-S. Então, eu empresto o meu sobrenome à empresa. Que isso curiosamente, isso é muito importante, né? Porque você está levando o seu sobrenome, você está levando o nome de sua família. E eu levo isso de uma maneira muito séria, inclusive. E... vocês me acham também lá no meu site, www.casasautomação.com.br. Você tem um site. O meu site, vocês vão, assim, ou dar um Google, assim, Marcos Casais. Casais. Vocês vão ver muita coisa minha, porque além de uma atuação muito, muito forte no mercado de automação, eu tenho uma atuação também muito forte no mercado do empreendedorismo e do associativismo empresarial. Então, tanto que atualmente eu estou presidente da Associação Baiana de Startups. Ah, que bacana isso. Então, vi na sua bio, então vocês veem muita coisa minha no meu nome. Dá só o Marcos Casais, vocês vão ver mais de 100 referências no Google tranquilamente. Que localiza mas você vocês fácil. Vão me localizar fácil. Tá lá, vai achar foto, vai achar tudo. E eu quero você breve aqui para dar uma automatizada aqui no estúdio. Isso, nós temos aqui um projeto, gente, bacana aqui pro estúdio. Isso. E que a gente vai mostrar aqui como é que vai ficar. O passo a passo, vocês vão acompanhar. O passo a passo, inclusive, tá? Então a gente vai trazer um momento aqui, inclusive, de entender que um espaço onde você tem um uso já
normal, comum, você não precisa entrar com uma reforma para poder fazer uma automação. Isso. Né? Você consegue, você tem produtos, e aí você precisa saber qual é o melhor produto para poder atender a essa demanda, e vocês vão ver esse espaço aqui bem automatizado e vai que é ficar só bacana. o que falta, na verdade, né? Porque temos especialistas aqui de iluminação, de acústica, no geral, em tudo, né? A automação nós não tínhamos. Então, vocês aguardem, viu? Nos aguardem, porque a coisa vai ficar bem bacana. Obrigado, Marcos. Obrigado. Estamos aqui.